Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e nossos familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutais, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve as palavras e que recebe da mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam nele essas palavras e a tomam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, e ele frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existe na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há de fato para as quais os ensinamentos não passam de letra morta e, semelhantes às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam? A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência. Que apenas os veem como objeto de curiosidade. Não simboliza os que procuram um lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem as imaginações, mas que aos ouvi-los continuam frios e indiferentes, como antes, daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, aplicados a outrem e não a si mesmo, e finalmente daqueles para quem os ensinamentos são como uma semente, que caiu em terra boa e produz frutos.